Caros colegas de estudo, dei uma pausa aqui agora, deixei até o cavalo amarrado ali. E, bom, isso foi um gancho de uma coisa que eu já vinha pensando, né, que é a respeito da claustrofobia, tá? Esse potro aqui, ele tá com um pouco mais de um mês de domo, um mês e uma coisinha, e ele tá bem tranquilo, apesar de estar longe de casa e estar sozinho aqui e tal, mas alguns cavalos ficam realmente agitados nessa situação, né? Eles ficam realmente desconfortáveis. E talvez, né, um dos motivos desse desconforto que eu vinha pensando é se não entra na questão da claustrofobia. Claustrofobia, quem já fez algum curso de horsemanship e tal, é uma coisa que é bem abordado, o pessoal geralmente fala, o pessoal já é bem difundido, o pessoal já conhece, né? Só que geralmente é usado no contexto de o cavalo ele não gosta de, por exemplo, entrar num trailer, porque dá uma sensação de claustrofobia, né? Parece uma caverna, um lugar apertado, um lugar escuro. Caverna é lugar de predador, cavalo é um animal de pradaria, né? De campo aberto. Falam também, por exemplo, no contexto do cavalo ficar desconfortável na baia, que também é um lugar mais apertado, um lugar que ele não consegue ver o horizonte, não tem para onde ele fugir e tal, realmente tem a ver. E alguns chegam até no ponto de falar, por exemplo, de quando você vai selar um cavalo, né? Que aquela contenção da barrigueira ali, aquele aperto, é um desconforto oriundo desse comportamento, né? Dessa característica dele de ser naturalmente claustrofóbico. Além de, lógico, né? A sela, ela fica no cavalo, e a gente quando monta também, muito parecido do jeito que um predador agarra o cavalo, né? Pelas costas, agarrando ele. Mas tem situações que a gente às vezes, né, que eu venho pensando, que às vezes a gente não associa muito a claustrofobia. E que talvez, o que eu venho pensando, é que tenham relação com a claustrofobia. Por exemplo, né, nessa situação aqui que de repente o cavalo está desconfortável e não consegue se movimentar muito, ele vê que ele está preso, que ele está contido, né? E que de certa forma ele não consegue garantir a preservação dele porque ele está com sua movimentação limitada. Muitas vezes isso, o fato dele estar amarrado, piora essa situação, né? Então eu gosto de fazer esse trabalho justamente, fico perto aqui, dando um suporte, dando um apoio, não abandono meu cavalo, obviamente, mas eu gosto de que eles passem por essa situação, de repente ficar num lugar desconfortável, amarrado, sozinho, né? Mas enfim, é uma coisa que a gente tem que construir, né? Outra situação, por exemplo, também, que aconteceu comigo esses dias, que eu estava passando no pasto também, e o cavalo que eu estava enroscou o pé num arame. Tem cavalo que não liga, ele ajeita o pé ali para passar pelo arame, mas esse cavalo ficou extremamente desconfortável, né? O instinto de autopreservação dele aflorou imediatamente e ele queria se desvencilhar daquilo o mais rápido possível, ficou meio desesperado e eu montado não tinha nem como ajudar muito ele, tive que ir ajeitando ele para se acalmar e tal, até ele parar e eu conseguir descer para tirar o arame do pé dele. Por isso aí também a importância de, por exemplo, a gente trabalhar com o laço no pé do cavalo, né? Outra situação que eu vejo que muitas vezes acontece, que eu já caí nesse erro também, é de repente um cavalo que tem medo de boi, por exemplo. Tem cavalo que eu fui descobrir depois de um tempo, mas tem cavalo que tem medo de boi. Tem cavalo que nunca viu boi na vida, né? Até 2 anos, enfim. Sei lá, um cavalo que foi criado num aras que só tem cavalo e de repente foi domado num lugar que tem boi, ou foi introduzido numa modalidade que tem boi, tem animal que você vai ter o primeiro contato com outro boi nesse momento. Tem cavalo que tem medo inclusive de burro, né, que é um parente meio próximo ali, de burro ou de mula, né? Mas enfim, e eu já cheguei a querer pegar um animal desse e trabalhar num curral,
menor, né? Às vezes no mangueiro, num lugar mais fechado, com a intenção de ter mais controle. E olhando para trás, né? E foi até falando com outro grande vaqueiro, né? Com o Ayrton Bach, e ele falou, não, cavalo que é assim, eu introduzo no gado em campo aberto, né? Talvez eu não sei como ele chegou, né, a esse pensamento, né? Mas parando para pensar, talvez seja justamente por isso, né? Você coloca o animal, você coloca o seu cavalo numa situação que ele está desconfortável, que ele está com medo, e de repente ele olha ao redor, né? O gado entra na zona de fuga dele e ele não consegue afastar, sair, né? Tirar o gado da zona de fuga dele. Então isso vai deixando muitas vezes ele mais nervoso. Enquanto num passo, se ele assusta, você espera o gado sair da zona de fuga dele, né? Trabalha ele, reconecta ele e leva de novo e vai ganhando, né? Vai levando ele gradativamente, vai deixando ele confortável gradativamente até essa sensação de desconforto passar, né? E na cabeça dele ele fala assim, se eu precisar sair, eu tenho para onde sair, né? Então a situação não piora. Agora que a gente está treinando um pouco de run short e tal, eu vejo isso muitas vezes nos potrinhos, né? Quando vem as primeiras vezes, animal, o boi correndo um pouquinho mais rápido, às vezes até o outro cavalo que vem correndo na hora de trocar, né? O seu parceiro está vindo buscar e você vai sair para buscar. Tem cavalo que fica desconfortável, né? Com essa situação de outro ser, né, de outro animal vir correndo na direção dele. Eles muitas vezes se assustam e eu percebo que muitas vezes tentar ficar contendo o animal, né, às vezes um animal que está ansioso na porteira, animal que está ansioso no brete, por exemplo, né, um animal de laço que está ansioso no brete, aí a gente fica tentando conter ele, segurar ele e vai piorando essa situação, né? Eu, por exemplo, alguns animais que são muito ansiosos e tal, eu vejo, né, que, por exemplo, o normal é a gente pensar o quê? O maior alívio para o cavalo é ele descansar, ele ficar parado descansando. Mas dependendo da situação, você querer que o cavalo fique parado, fique quieto, é quase uma tortura para ele, né? Às vezes ele só consegue relaxar caminhando, ou às vezes até trotando, né? Você vai fazendo um círculo, vai diminuindo e tal. E aí, conforme ele for relaxando, você consegue ir soltando, você consegue ir diminuindo a velocidade, até ele ficar confortável para parar. Mas muitas vezes, de imediato, você querer que o cavalo fique parado, é um desconforto para ele, né? E ficar tentando conter ele pela rédea, principalmente, né? Ou pela rédea ou pela perna, tentando forçar ele a ficar parado, vai piorando a situação, né? Porque ele sente que ele precisa sair dali, ele sente que ele precisa se mexer, e de repente você está segurando, bloqueando ele de se mexer, e isso vai deixando ele cada vez mais inseguro, né? Quer dizer, ele não consegue garantir a preservação dele, né? Então são coisas que, assim, às vezes até uma coisa mais sutil, que nem você passar num lugar mais apertado, você passar por uma porteira que é mais apertada, principalmente quando a porteira de repente tem uma cerca sólida, né? Sei lá, do lado da porteira, o dormente da a dormente? Onde fica a dobradiça da porteira? Uma parede sólida, de repente é um muro, um negócio assim, que o cavalo não consegue ver o que está do outro lado. E é um lugar apertado, muitas vezes eles ficam desconfortáveis de passar ali, né? Então, todas essas são situações, além do que a gente já falou, né? Da sela, do tronco, do trailer e tal. São situações que a gente vê esse comportamento, esse instinto, né? Aflorando. O cavalo, a peso do cavalo, e aqui ele sempre prefere a fuga, né? É correr. Ah, mas cavalo dá coice, cavalo morde, cavalo dá manotada, mas tudo isso é uma situação que ele não consegue fugir, né? Não consegue fugir. Essa é a defesa extrema dele.
Mas a primeira opção dele é sempre fugir. Eu, por exemplo, uma vez tomei um coice, tomei um coice justamente por isso, né? E eu fiquei muito tempo matutando por que aquilo aconteceu, porque estava numa situação relativamente tranquila. E eu fiz o procedimento padrão, né? Eu fui apresentar um negócio era uma mula que veio para redomar. Fui apresentar uma coisa para ela e ela foi sair, né? Ela foi se mexer. E quando ela foi se mexer, olhando no vídeo mais devagar, com mais calma, eu tentei segurar ela pelo cabresto, né? Com o intuito dela rodar a garupa, que é um modo, que é uma coisa que eu ensino para os potros, quando eles se sentem desconfortáveis, de eles saírem, se eles sentirem que precisam sair, eles saírem, mas eu continuo seguro e com controle, né? Porém, como ela tinha um histórico que eu não conheço, quando ela sentiu que de repente eu estava bloqueando ela de sair, né? Para ela foi um bloqueio, mas na verdade era só, eu estava tentando só dirigir o movimento dela, mas ela se sentiu bloqueada provavelmente e ela sentiu que precisava se desvencilhar de mim no caso, né? Se livrar de mim no caso, e optou por uma defesa mais ofensiva. Mas enfim, coisas que a gente vai aprendendo, né? E coisas que eu vou tentando ter cada vez mais cuidado. Então, assim, de novo, né? Vocês já viram em alguns outros vídeos que eu tento olhar essas coisas que muitas vezes parecem muito simples, parecem muito fundamentais e que em certo ponto são, que tem muita gente que tem esse roteirinho, não, o cavalo é um animal que gosta de viver em bando, que foi desenvolvido, né, para viver num espaço aberto, então ele é claustrofóbico, é um herbívoro, é um predado, tarará, tem o olho do lado da cara, tem ponto cego, que ele fica desconfortável, mas muitas vezes a gente não consegue ver, né, não presta atenção, não consegue associar essas coisas acontecendo no decorrer do nosso dia a dia, né? Enquanto a gente está, de repente, fazendo outra coisa, né? A gente não consegue ver essas coisas acontecendo em outros contextos, né? Então, a gente às vezes tem que tentar olhar para essas coisas que às vezes a gente acha que o problema está em alguma coisa. Por exemplo, meu cavalo tá ansioso, não quer ficar parado e eu fico tentando, que nem eu falei, né? Fica tentando bloquear, fica tentando segurar ele. Quando de repente a gente precisa criar uma situação, deixar ele se mexer um pouco, ficar um pouco mais tranquilo para depois mostrar para ele que ele pode ficar parado e que é melhor ele ficar parado, né? Do que a gente ficar tentando bloquear, forçar ele a ficar parado, tentando falar que aquilo ali é bom, né? Na teoria, beleza, eu vou deixar desconfortável para ele se mexer e vou deixar confortável para ele quando ele ficar parado. Mas a gente também tem que tomar cuidado, né, com essas coisas, né? Na teoria, trabalhar um animal num espaço menor dá pra gente mais controle, dá pra gente mais segurança, mas muitas vezes, né, é uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, no livro do Mike Breeds, ele fala que ele monta os potros as primeiras vezes, não sei hoje em dia, né, porque ele já tem uma certa idade, e ele prepara bem os potros para montar também, mas ele monta os potros sem cabeçada no primeiro momento, sem cabeçada, sem cabresto, de cara limpa, né? O que ele faz é deixar um laço aberto, né, no pescoço do cavalo, que no final, né, depois que o cavalo tá tranquilo com ele ali em cima, que ele vê que o cavalo tá tranquilo, ele tenta guiar o cavalo por esse laço no pescoço, que nem uma rédea. Mas enfim, mas ele faz isso por quê? Porque ele fala justamente que muitas vezes você deixar o cabresto, você deixar o cavalo até cobridão, né, ele se sente numa armadilha, né? No inglês é trapped, né? Que seria mais ou menos acuado, né? Numa armadilha. Então, às vezes o cavalo tem uma reação maior, né? Justamente porque você está tentando ter mais controle, né?
Acontece também às vezes do cavalo, às vezes só quer sair trotando, você um potrinho, né, as primeiras montadas, quer sair trotando, você vai e se assusta, se sente seguro e tenta trazer ele de uma vez e isso assusta mais ele e cria um efeito bola de neve, né? Então é mais uma situação aí que às vezes a gente deixar o negócio fluir é melhor, né? Mas de novo, são situações e situações. Mas por hoje é isso, né? Queria deixar com vocês aí essa ideia, essa reflexão. De novo, né? São coisas que a gente vai pensando, explanando, refletindo, não tem uma conclusão, né? A ideia central é deixar deixar a ideia para você ir pegando ela de vez em quando, né? E tateando ela de vez em quando. Então, ó, nesse tempo aqui aqui tá marcando quase 17 minutos. O outro tá mais tranquilo. Agora que ele parou para ver se ele consegue soltar a corda ali, mas ele estava se mexendo bastante. Ó, agora ele já tá mais parado. Mas ainda assim ele tá vendo se ele consegue sair dali. Mas ele tá colocando pressão nele mesmo, né? Ele tá se incomodando por conta própria.